Tô me sentindo muito bem, tô muito feliz. Já estava feliz em ter voltado depois de um ano. Agora com a vitória, do jeito que foi, mais feliz ainda. とても嬉しいです。1年ぶりの試合でこのような勝ち方ができてさらに嬉しいです。Chute, ele me surpreendeu, mas eu treinei bastante. Eu estudei o jogo dele, treinei bastante, mas confesso que no começo da luta ali me surpreendeu. E ele é um atleta muito bom, jovem ainda também. Ele é jovem igual eu também e com certeza terá uma brilhante carreira ainda pela frente. すごくいい選手だと思ってます。いろんなことができる選手だと思ってますし、特に自分が驚いたのはキックが非常に良くて、ちょっと最初びっくりしました。驚いてしまったこともあります。でも自分は彼のスタイルとか攻撃方法というのを勉強してたので、対応することができました。でも彼はとてもいい選手だと思います。まだ若いですし、素晴らしいキャリアが待っていると思います。O véu de sempre, né? O cinturão, né? Hoje eu mostrei que eu estou em outro nível e o meu objetivo é o cinturão. Igual o Vanderlei fez, eu vou fazer igual também. Então, quem tá com o cinturão aí, se prepare e treine que eu tô indo buscar ele, que ele é meu. 目標は常に変わらずにチャンピオンになることです。今日の試合で自分がレベルが違うということを見せつけられたと思いますので、今チャンピオンベルトを持っている人用意していてください。準備していてください。必ず自分がそれを取りに行きます。バンダレイがここでやったように自分も日本でチャンピオンになります。Que você queira ir alguma comida que você queira comer? Eu duvido vocês adivinhar. Isso, Mário Suição, Rotatê, aqui. E quando voltar pro Brasil, Curitiba, Batel Grill, churrascaria, churrasco brasileiro. E aqui, Vieira, Rotatê. 皆さんご存知だと思いますけれども、磯丸水産でホタテが食べたいです。でブラジルクリチバに帰ったらグリルシュラスコというお店でシュラスコが食べたいです。Surpreendeu, ele mostrou uma grande garra ali, ele foi até o final, lutou bravamente. Sim, tinha ficado meio chateado pelo que ele falou, né? Pelo que o jeito que ele falou, parecia que ele veio para brincar, se divertir. E e isso para mim é um trabalho muito sério. O meu porquê é muito forte, é muito grande, é pela minha família, é por colocar alimento na minha casa. E ele falar que vem para brincar, se divertir, isso eu não achei legal. Que eu levo meu trabalho muito a sério e outra pessoa falar que não é sério, fiquei um pouco chateado. Mas hoje ele mostrou uma grande garra e que ele é um grande lutador também. 彼は今日はすごく根性を見せて最後まですごくやる気を出して戦ってたことには正直驚きました。実際に彼が最初に言ってたように格闘技が遊びとか趣味のためにやってるっていうのは自分にとってはとても許せない発言で、自分は家族を支えるため、食卓に食べ物を置くためにこの仕事をやっていて、趣味ですとかそういうものじゃなくて仕事として、真面目な仕事として捉えてます。なのでそういう発言をする人に対してちょっと嫌な気分になってしまうのですが、今日彼はそうではないという一面を自分に見せてくれました。素晴らしい選手だと思います。ありがとうございます。